Bem, com muito prazer recebendo no meu canal a deputada, já deputada, candidata à reeleição, Carla Morando. Carla Morando é uma deputada muito atuante e é uma questão que sempre foi fundamental no nosso canal. Eu acho que a gente precisava ter uma discussão exclusiva sobre isso e conhecimento da questão da mulher. É bom lembrar que o eleitorado feminino é predominante no Brasil, cerca de 53% do eleitorado. E a questão das mulheres no estado de São Paulo tem uma história que, se você for puxar o fio, começa lá no governo Franco Montoro. Daí que eu queria justamente discutir, levantei aqui alguns pontos que me parecem centrais para conversar sobre essa questão, e aí eu considerei que a pessoa mais adequada para isso, pelo trabalho que faz e não é de hoje, é a deputada Carla Morando, que é candidata à reeleição. Deputada, muito obrigado mesmo você ter aceito o meu convite para a gente conversar um pouco sobre essa questão. Mas antes eu queria fazer historiador tem a mania da história, de fazer uma breve recuperação de Carla Morando antes de ser deputada. Quer dizer, como é que você se integrou a essa questão da saúde mulher? Obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigada, professor Vila, é uma honra muito grande estar aqui. Sabe que eu sou sua fã desde muito e estar aqui hoje para mim é uma alegria. Então, na verdade, a questão da mulher, ela começou já desde quando eu fiz faculdade de fisioterapia, onde eu me engajei bastante em saúde da mulher. Então, a gente tinha ali no CAISM, que é em São Bernardo do Campo. O CAISM é o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher. A gente fazia o tratamento pós-cirúrgico das pacientes mastectomizadas. Então me especializei nisso e fiz bastante tempo, ali durante muitos anos, o atendimento para essas mulheres pós-mastectomia. Inclusive criamos uma cartilha de recomendações, num pós-cirúrgico, do que a mulher mastectomizada pode fazer ou não. Então foi dali que eu comecei a questão em saúde da mulher. Então, sou apaixonada por saúde da mulher e defensora de todos os programas que podem existir relacionados a isso. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Antes ainda da candidatura em 2018 a deputada estadual, o trabalho desenvolvido lá junto com Orlando Morando na prefeitura de São Bernardo, especificamente em relação à mulher, como é que você poderia fazer um histórico disso aí? Quer dizer, quando você sai, portanto, da faculdade, da universidade, já com esse trabalho social, o que é fazer esse trabalho no Poder Executivo Municipal? Então, lá, na verdade, a gente assumiu o Fundo Social da cidade, o Fundo Social de Solidariedade, que não existia desde a época do governo anterior, do PT. Essa parte de assistência tinha sido extinto. E aí nós começamos ali uma busca grande para saber as entidades que nós temos cadastradas no CMDCA da prefeitura, e aí buscar cada uma delas qual era a necessidade, no que a gente poderia, o Poder Executivo, que é o Fundo de Solidariedade, na verdade não tem dinheiro público, é um fundo sem fundo, vamos lá, não é um fundo sem fundo, e aí trabalhar em prol das entidades, buscando apoio de empresas, buscando eventos corporativos para que a gente pudesse arrecadar dinheiro e ajudar as entidades, de uma maneira geral. E aí conheci muitas entidades que trabalham ali em apoio às mulheres, entidades que também trabalham com as crianças no contraturno escolar, para que elas não fiquem na rua, no período pós-aula. Também entidades de acolhimento de idosos, acolhimento de crianças que são vítimas de maus tratos. E aí fizemos um trabalho bastante importante na cidade, restabelecemos o Fundo Social, que hoje ele é bastante atuante. Até agora não estou mais no Fundo Social como presidente, até por um impedimento da lei, por estar como deputada, mas eu continuo sempre trabalhando em prol dessas entidades. Eu sou a deputada estadual que mais destina emendas parlamentares para a área social do Estado, e isso me deixa bastante feliz, porque eu sei do trabalho importante que é feito pelas entidades, que conseguem atingir ali um público que o poder público não enxerga. Então as entidades estão ali para acolher, então é muito importante, e que tem diversos ramos ali, desde mulheres, também de recuperação de pessoas com drogadição ou alcoolismo, e as crianças que acabam também vítimas desse sistema todo.
Pegando concretamente, então, além disso, a questão do Hospital da Mulher, qual a importância do Hospital da Mulher? O Hospital da Mulher era um desejo muito grande que eu tinha e eu perturbava a vida ali do Orlando, do prefeito, que a gente tinha o HMU, né, que é um hospital, a maternidade, é um hospital universitário, que atende as gestantes e faz o parto. Tinha a Casa da Mulher, que é a Casa da Mulher dentro do Hospital HMU, para as mulheres que estão em gravidez de risco. Ao invés delas ficarem internadas dentro do hospital, elas ficam na casa da mulher, na casa da gestante, me perdoa. A casa da gestante, elas ficam internadas dentro da casa da gestante, mas num ambiente como se elas estivessem em casa. Então elas não ficam dentro de um quarto. E aí elas são ali assistidas durante esse período todo do parto e 24 horas por dia. Então, esses dois. Aí tinha o CAISM, tem, né? Isso tudo ainda tem. O CAISM, que é esse Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Então, serviços direcionados à mulher, mas cada um em um lugar. E eu dizia, olha, Orlando, hoje a mulher, ela não tem tempo sobrando para ficar correndo atrás de uma coisa aqui, uma coisa ali. Podia fazer algum lugar, um hospital, que pudesse ter todos esses serviços juntos, num único lugar. Porque a mulher de hoje, ela não é como a mulher de antigamente, que ela cuidava da casa, ela cuidava dos filhos, né, da família. Hoje ela não, ela sai de casa para trabalhar, para pôr dinheiro dentro de casa também. Então, ela tem 3, 4 turnos de trabalho. Então ela cuida da casa, do filho, do marido e também trabalha. Então a gente precisa facilitar a vida dessa mulher, porque todos os anos a gente tem muitos exames de rotina que são muito importantes de serem realizados. Perfeito. Pegando esse gancho justamente da questão da mulher, que hoje a maior parte dos lares do Brasil, quando você pega as pesquisas do IBGE ou o PNAD, Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, né, o número de domicílios chefiados por mulheres, né, é inacreditável como isso veio crescendo ao longo do tempo, né? E o que mostra a situação que nós vemos, que é muito diferente de 30, 40, 50 anos atrás. A questão da violência doméstica, que é uma questão nacional gravíssima. Como é que você trabalhou com isso, como deputada, e especificamente como é que essa questão, como é que você incentivou, por exemplo, porque afinal essa é uma questão que eu digo para você que eu passo os jornais todo dia, blogs, portais, e eu fico assustado com o número de casos. Inicialmente, quando se falava um número diário de violência doméstica no Brasil, eu falei, pô, será que esse número não estava inflado? Eu que estava errado, o número é muito maior, porque muitas sequer denunciam a violência que sofrem dentro de casa e vão postergando. Como é que você vê essa questão? Essa questão é realmente uma questão de urgência, de atitudes, e piorou muito, Vila, durante o período de pandemia. Quando a gente está dentro de casa, que normalmente é o ambiente onde as mulheres sofrem maior agressão, que é dentro de casa, que o poder público não enxerga, a polícia não vê. As coisas acontecem dentro das 4 paredes e ninguém sabe muito bem o que acontece. E até a mulher conseguir criar coragem para poder fazer uma denúncia, passam-se pelo menos 4 anos. Porque aquilo ali começa numa violência psicológica, aí a mulher fica numa maneira de depressão, e acolhida, né, fica um ambiente complicado. Depois começam mais agressões verbais e aí, enfim, ele parte para a agressão física. Então, esse período é grande e demora um certo tempo até a mulher cair na real e entender que ela é vítima de violência doméstica, né, e que ela precisa se libertar daquilo. Então, assim, de diversas maneiras, a gente percebia não a denúncia, né, durante a pandemia, mas o número de corpos, né, de aumento do feminicídio. E aí, isso criou-se um alerta bastante grande, né, na Secretaria de Segurança, para que a gente pudesse entender o que é que está acontecendo. E aí, via-se que o número de vítimas de violência doméstica era muito maior do que o conhecido. Então, tomamos diversas atitudes na cidade de São Bernardo do Campo, né, onde é o lugar que eu moro,
nós não tínhamos no fórum uma vara especializada em violência doméstica, e aí corri atrás junto com o pessoal lá da OAB e conseguimos instalar uma vara especializada na cidade. Só que quando você trata de violência doméstica, não é um assunto fácil, não é simples. Você tem que ter um começo, um meio e fim. O começo é o quê? Primeiro a mulher entender que ela sofre de uma violência e ela pode denunciar. Quando ela denuncia, a gente tem que dar um suporte para ela, porque como ela vai sair de casa, se ela não tem um lugar para morar. Então você tem que ter uma casa da mulher, que é o que nós estamos aí para receber agora no próximo ano, em São Bernardo, a Casa da Mulher. Então essa mulher sai da casa dela, vai para a Casa da Mulher junto com os filhos. Aí elas podem ter ali, junto com o Empreenda a Mulher, cursos de profissionalização, de capacitação. Também o Banco do Povo, que também é um crédito do governo direcionado a essas mulheres para que elas possam abrir o seu próprio negócio e iniciar ali uma independência financeira para que ela possa, dali em diante, seguir essa vida sem o agressor próximo, né? Então, você tem que ter um começo, um meio e um fim. Não adianta você pedir para a mulher denunciar e depois não ter um lugar para que ela possa fugir do lugar, do ambiente hostil onde ela vive. Então, a gente tem também o programa Sinal Vermelho, que é um programa que a gente tem buscado fazer bastante divulgação para as mulheres vítimas, quando saírem na rua e tiverem com o agressor, elas poderem pedir ajuda. E ao momento que elas pedirem ajuda, as pessoas que estão dentro desse programa entenderem para que lado elas têm que correr para ajudar essa mulher. Então são diversos programas que são todos concentrados e direcionados a essa violência doméstica, e importantíssimos. Perfeito, perfeito. A questão então uma outra que eu acompanhei também, lendo aí os jornais tal, e vendo a repercussão, porque nós somos um país profundamente desigual, né? E a pandemia, já no início da pandemia, os especialistas em distribuição de renda, etc., e acertaram que a concentração de renda ia se agravar ainda mais no momento da pandemia, pelas peculiaridades no campo econômico e pela estrutura econômica brasileira pré-pandemia. E realmente isso ocorreu, a situação ficou muito mais grave. A questão do programa, até anotei aqui, Dignidade, o que é? Explica para nós, por favor, e para quem acompanha o nosso canal, eu acho isso muito importante. O que é esse programa, né? Porque ele tem um fim social muito importante num país com essa característica que nós temos, um país muito desigual, e em que está presente as questões que a Carla tão bem destacou, infelizmente ainda, né? Que é a questão do feminicídio, a violência contra a mulher, a dificuldade que ela tem de denunciar essa violência, como foi bem lembrado, se precisa ter uma casa da mulher, um local onde ela possa se abrigar e depois ela possa construir a sua vida, né, profissional. Acho que isso daí é extremamente importante. E veja como as coisas estão tudo ligadas. Você não pode ter uma coisa só aqui e não ter mais nada. É necessário interligar, né, a delegacia da mulher, o atendimento. Então tudo isso vai ligando uma coisa a outra. Mas esse programa da dignidade íntima, não sei se eu estou absolutamente correto, né, na denominação, qual é a importância dele, como é que surgiu, qual o significado? Está corretíssimo, tá. É exatamente isso, dignidade íntima. Sim. Esse programa, ele acho que demorou para ser criado. Né? Historicamente, as meninas de baixa renda deixavam de ir às aulas no período menstrual porque elas não tinham um absorvente, e aí elas tinham vergonha de chegar na escola e de repente ter algum constrangimento, sujar roupa, enfim. Então elas deixavam de ir às aulas por falta de uma coisa tão simples que é um absorvente íntimo. Mas que para nós que temos condições de comprar é básico. Mas para muita gente é algo que não tem condição. Ou você compra comida ou você compra absorvente. Né? A questão da pandemia virou um abismo social muito maior. E isso teria uma coisa muito pior durante o pós-pandemia, porque as mulheres e as crianças no geral já perderam bastante aula, e aí ter também este outro agravo seria muito ruim. Então teria que pôr um basta, pelo menos no porquê delas não irem. Então foi aprovado este ano de 2022
esse programa de dignidade íntima aqui na Assembleia Legislativa foi um programa de muito sucesso, junto com um programa PDDE, que é um programa de distribuição de fundo diretamente para as escolas, onde elas podem fazer a compra desses absorventes e entregarem para as alunas que estão no período menstrual, que elas não tenham mais esse tipo de problema. Não só para elas utilizarem dentro da escola, mas também fora durante todo o período menstrual. Deixa eu aproveitar e ainda pegar o gancho das mulheres, depois nós vamos ampliar um pouco a nossa conversa, Carla. A questão do CDHU, explicar o que é o CDHU, é habitação popular, tal, que é uma luta que vem, olha, não é de hoje. Antigamente tivemos o BNH, Banco Nacional de Habitação, depois foi extinto em 1990, e a questão da habitação é um problema gravíssimo nas grandes cidades. Em São Bernardo, por exemplo, o ABC Paulista, São Paulo, bem, as principais cidades do nosso estado, a questão a importância da habitação popular. E há sempre um déficit habitacional e que o poder público tem de enfrentar, mas não é algo que se resolva da noite para o dia com uma varinha mágica. Como é que fica a questão da mulher com o CDHU? Então, na verdade, não é um programa, essa questão de se colocar as unidades habitacionais do CDHU prioritariamente em nome da mulher. Porque a mulher, ela tem os filhos. Normalmente, as crianças ficam com a mãe. A mãe, ela não vai vender esse imóvel para deixar os filhos na rua. Então, isso tudo de colocar a habitação no nome da mulher, porque o homem arruma outra, sai de casa. Então, a mulher, ela tendo a garantia de que aquele lugar que ela tem é dela e dos filhos, a gente fica muito mais tranquilo, porque a gente sabe que para você demover uma mulher de ter as crianças dentro de casa é muito mais difícil. Então, eu acho acertado essa questão. Deixa eu perguntar, Carla, uma questão. Você chegou à Assembleia em 2019, março, acho que a posse da Assembleia, se não me engano. 15 de março. 15 de março. São Paulo é que tem no Congresso está uma posse em fevereiro, né, no dia 1. São Paulo, inclusive, é uma discussão que se tem, por que não antecipar a posse? Porque entre a eleição de outubro e a posse há um abismo e tal. Bem, como é que foi a sua chegada à Assembleia Legislativa e agora como deputado você foi muito bem votado numa eleição tão complicada como a eleição de 2018. Como é que foi os seus primeiros dias e depois o seu trabalho lá na Assembleia? Primeiros dias foram bastante agitados, né? Até porque como eu nunca havia sido política, apesar de ser casada com um político, você não sabe bem o que se faz dentro da Assembleia. A gente discutia bastante sobre política em casa, mas das coisas que estavam acontecendo e não como era desenvolvida uma política dentro da Assembleia, o que tem que fazer. Então, assim, foram dias intensos, de muita dedicação, de muito estudo, para que eu pudesse começar ali, engatinhar para fazer política dentro, né? Aquela articulação de como que você faz um projeto, como você aprova um projeto, onde que você entrega aquilo. Então foram dias bastante intensos. E eu já iniciei o meu mandato como líder da bancada, que foi mais intenso ainda, né? De você liderar uma bancada sem bem saber a função que você tinha. Mas eu acredito que eu consegui aprender bastante, ainda lógico, tenho muito a aprender. Aprender nunca é demais, né? E principalmente para um professor falar um negócio desse, né? Aprender nunca é demais e eu estou ali constantemente estudando e entendendo para poder desenvolver da melhor forma possível e da forma que eu consiga atender aos anseios da população. Deixa eu lhe perguntar justamente sobre essa questão da LESP. A LESP é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para quem nos acompanha. A questão, os gabinetes de cada deputado tem um X de recursos que recebe, tem a questão do carro oficial, etc, etc, etc. Uma série de outros benefícios. Como é que a deputada Carla Morando agiu durante o seu mandato, 2019, 20, 21 e agora em 22 e candidata à reeleição em relação a essa questão? Na verdade, Vila, eu sempre fui bastante crítica à política, né? Antes de estar na política, eu sempre critiquei muito gastos, por que isso, por que aquilo, né? E aí,
eu acabei assumindo essa legislatura com a cabeça de que a gente precisa ter muito respeito ao dinheiro público, né? O dinheiro público é o imposto que a gente paga e ele deve ser revertido à população. Então, uma das coisas que foi prioridades no nosso gabinete foi essa economia. Então, o uso do carro oficial, eu compreendo alguns colegas que moram numa distância muito grande, né? Mas eu não moro longe da Assembleia, eu moro aqui perto, né? Então, são 20 quilômetros e as pessoas trabalham com o seu próprio carro, põem a sua gasolina, enfim. Eu fiz exatamente como um trabalhador comum. Eu uso o meu carro, eu ponho a minha gasolina, até porque eu tenho um salário, né? Então não há o porquê eu gastar a verba de gabinete que a gente tem, que é de R$39 mil por mês, né? Então eu faço uso dessa verba com bastante consciência de que ela deve ser gasta em coisas que são relacionadas ao meu gabinete, né? Então eu não tenho gabinete externo, até por morar próximo, também não faz sentido eu ter um ponto de base se eu moro tão próximo, né? Então não tem um gabinete externo, que isso também gera uma economia bastante grande. O dinheiro que eu gasto dessa verba de gabinete é para as coisas que são pertinentes ao gabinete. Então caneta, papel, tinta de impressora, um sistema de emendas que a gente aluga, e coisas que são do gabinete. Então menos de 10% dessa verba que é liberada todos os meses. E aí esse dinheiro volta para, fica na Assembleia retido durante o ano, no final do ano volta para o governo, que pode estar investindo aí sim na população em geral, onde é necessário. E você estima, o gabinete estima que esses valores o valor é aproximadamente de quanto? Então, nós fizemos uma projeção até o final do nosso mandato, que vai ser em março de 2023, de R$1,5 milhão em economias de verba de gabinete. Deixa eu lhe perguntar, é bastante, é verdade, é uma coisa significativa. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, todo o processo eleitoral é muito complexo, né? E nós temos eleições a cada 2 anos no Brasil. Você passou pela primeira experiência como candidata mesmo, né? Em 2018 e agora em 2022. Como é que é? Eu sei que o contato do deputado, da deputada, é um contato constante, né, com os eleitores, mas no processo eleitoral sempre há especificidades. Como é que é isso? É fácil? É simplesmente se inscrever lá, falar, sou candidato à reeleição? Como é que é? Só para quem nos acompanha entender como é que é a situação. É muito difícil, Vila. É um período bastante intenso, sim, onde você precisa marcar muitas reuniões, falar com muita gente para divulgar seu nome, para dizer das suas ideias. O que, na verdade, hoje, né, como já fui deputada por um mandato, eu tenho já o que apresentar de resultados do nosso primeiro mandato. Então, são dias bastante intensos. Não é fácil, não é simples e depende de muita perna e muito gogó para falar com bastante gente, porque o número de votos que a gente precisa para deputado estadual, deputado federal, são números expressivos, que é impossível conseguir falar com 80 mil pessoas durante 45 dias, né, que é o período hoje de campanha eleitoral. Então, a gente faz a reunião, fala com as pessoas e pede para que elas também nos ajudem a divulgar o nosso nome. Porque até anteontem saiu uma matéria na Folha dizendo que 70% do eleitorado ainda não definiu em quem vai votar para deputado estadual e federal. E isso é muito grave, né? As pessoas não sabem a importância que tem um legislativo, né? Tanto estadual quanto federal. O que ela pode fazer, o que muda na vida das pessoas. Então, eu tento passar muito isso durante todo esse período, falando para as pessoas, porque normalmente as pessoas chegam no dia da eleição e elas pegam aquele papelzinho na frente da escola. Então, não é à toa que o papelzinho está jogado lá na frente, né? Porque as pessoas não procuram saber de deputados e elas pegam qualquer papelzinho e votam, achando que não muda. E muda muito, né? Então, pior que tá, pode ficar. E é o que a gente não quer. Então, a gente costuma realmente mostrar a importância do legislativo, o quanto ele influencia na vida de todos nós.
Eu queria, acho que a nossa conversa foi muito boa, acho que deu para apresentar para vocês qual é o papel de uma deputada, especialmente preocupada, claro, com o geral, com o conjunto das questões do Estado de São Paulo, mas tendo um olhar muito particularizado para a questão das mulheres, tendo em vista que elas representam a maioria da população e a maioria do eleitorado. E ainda, num momento da história do Brasil, que a representação de mulheres no parlamento é muito pequena, não é verdade? Quantas são lá? Na Assembleia hoje é menos de 20%, são 19 mulheres. Sim. E lá, desde o início do nosso mandato, assim, eu percebo que é um ambiente bastante masculino e bastante machista. Sofri bastante com isso no início, até por ser mulher de um político. Então você entra com uma pecha de que você está lá só para segurar o lugar e é o poder e aquela coisa. E que não, né, não foi por esse motivo que eu fui. Eu fui para poder realmente fazer parte da política, para poder ajudar, oxigenar essa política e ajudar também as cidades do Grande ABC e fazer a representação. Enfim, a política ainda é um ambiente bastante machista, até nos horários, Vila. Até nos horários, né, que dizem, votou na calada da noite, lembra? Sim, que sempre falam disso, mas não, são os horários de votação que, na verdade, eles acabam deixando as mulheres bastante de fora, porque elas têm filhos, elas têm a família, a casa, e às vezes elas ficam naquela coisa, eu não vou para a política porque eu não vou poder estar em casa, e é bem isso. Porque as votações invadem a madrugada. Invadem a madrugada, e não é uma coisa feita para pegadinha, não, é o horário mesmo. E a gente conseguiu mudar aqui na Assembleia. A gente conseguiu antecipar os horários das sessões extraordinárias, que faziam com que a gente ficasse na Assembleia quase até 3 da manhã. Então agora a gente consegue sair até meia-noite, meia-noite e meia. Então isso facilitou bastante aí a vinda das mulheres também para a política. Pô, legal. Eu acho que esses esclarecimentos e apresentação das questões encaminhadas pela deputada Carla Morando é importante, porque a gente fala no canal, claro, prioritariamente sobre política, fala de economia, de questões do mundo jurídico, de história, evidentemente, mas essa questão é uma questão presente na história do Brasil. O número de participação de mulheres ainda é muito baixo. Lembrar que as mulheres sequer votavam no Brasil, não custa recordar, e só passaram a votar pelo Código Eleitoral de 1932, quando foi criada também a Justiça Eleitoral, completa 90 anos, e a primeira eleição foi em 1933, e na Constituinte tinham 2 mulheres. E a partir dali que começa a representação das mulheres, né, na vida parlamentar, na vida do Executivo. Lembrar que São Bernardo teve uma prefeita mulher lá atrás, logo no período pós-guerra, né, que foi a Teresa Delta. Então isso, quer dizer, São Bernardo tem uma história muito particular em relação a isso. E como São Paulo teve depois várias deputadas estaduais, e como é que esse processo foi indo até chegarmos ao momento agora de 2022, que ainda é insuficiente, mas melhorou muito em relação ao passado recente, né? Exato. Eu queria agradecer muito, Carla, acho que esse papo, essa conversa, e já de antemão já deixá-la pré-convidada para uma outra conversa sobre essa questão que é central, quer dizer, da ação parlamentar, claro, geral da deputada, mas colocando a questão da mulher, tendo em vista os problemas que nós temos ainda no Brasil e como o Estado de São Paulo tem conseguido enfrentar isso com êxito, né? E inovando, né? A Delegacia da Mulher foi uma invenção do governador Franco Montoro, a gente tem que lembrar que foi aqui que nasceu, né? E como é que isso foi se expandindo pelo Estado. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, professor Vila. Só para complementar, que eu esqueci de estar falando sobre a questão do Hospital da Mulher. Sim. Eu consegui levar um recurso grande do governo do estado para poder, finalmente, a gente abrir esse hospital. Então, isso eu esqueci de falar naquele momento, mas dizer que eu fiquei muito feliz de estar aqui. Esse assunto, né, relacionado à mulher me importa muito, e eu sempre entendo que elas colocam a gente como representante delas, as mulheres em geral, elas se sentem representadas quando elas veem uma mulher lutando por uma outra mulher. E a gente fica muito feliz por isso. Muito obrigada. Valeu, é isso. Agradeço aí a todos vocês e sempre temos encontros batendo papo sobre questões que são fundamentais no Brasil. Muito obrigado.